Cumprimento o excelentíssimo ministro Luiz Fux, demais ministros e ministras. Cumprimento os colegas advogados, servidores e os povos indígenas que nos acompanham com aflição nesse que é um dos mais importantes julgamentos da história deste Supremo. O Estado do Amazonas vem perante esta Corte num momento de profunda tristeza, pois caminhamos para o 3º ano consecutivo de recorde no desmatamento da floresta amazônica. Tal fato tem relação direta com este caso, porque esse aumento acontece quase que exclusivamente em terras da União, com exceção das terras indígenas. Esse fato, por si só, justificaria a presença do Estado do Amazonas como amicus curiae. Por defender o direito territorial indígena, é defender a biodiversidade da Amazônia. Mas esse fato não está isolado. Nós temos a maior população indígena do país e somos o estado com a maior diversidade étnica do Brasil. Esses fatos e os conflitos fundiários envolvendo povos indígenas e comunidades tradicionais exigiram que o Estado do Amazonas, através da sua Procuradoria-Geral do Estado, estabelecesse um diálogo científico permanente com a Universidade Federal do Amazonas e com a Universidade do Estado do Amazonas para compreender com profundidade os direitos territoriais em conflitos. Através do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, o Estado do Amazonas teve acesso a pesquisas científicas com comunidades e povos tradicionais em todo o Brasil, além da possibilidade de conhecer casos concretos em países da América Latina e África. Com isso, o Estado do Amazonas se auxiliou de outras áreas do conhecimento científico para compreender as várias dimensões desses conflitos territoriais, muitos dos quais foram solucionados judicialmente graças à não aplicação da tese do marco temporal. Por consequência, o Estado do Amazonas, como amicus curiae, se coloca contrário à tese do marco temporal. Entendemos que se trata de um desvirtuamento extraído na origem lá do julgamento do recurso extraordinário 44.585 de 1961, no voto do ministro Vitor Nunes Leal, que de maneira obterdicto e com fundamento no texto constitucional da Constituição de 46, julgou inconstitucional uma lei estadual que reduziu o território do povo candieu do Mato Grosso. Observem, excelências. E aqui faço uma homenagem à memória do ministro Vitor Nunes, principalmente nos dias de hoje, em que presenciamos tantos ataques a esta corte e aos seus ministros. O ministro Vitor Nunes Leal precisa ser lembrado e homenageado, já que foi cassado através de uma aposentadoria compulsória num período de exceção recente na nossa história. O ministro Vitor Nunes, em seu voto, manteve o território dos candieu, interpretando a Constituição de 46, que é bem diferente do nosso texto de 88, que tratava, inclusive, os indígenas como silvícolas e exigiam uma ocupação permanente. Excelências, o texto da Constituição de 88 trata da ocupação tradicional. E interpretar o artigo 231 como limite ao direito territorial desses povos desconsidera o próprio efeito que a inovação normativa do texto de 1988 trouxe. Trata-se de uma inovação que não era debatida isoladamente no Brasil, mas no mundo todo, como demonstra a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que é de 1989, que trata de garantir o pluralismo e a diversidade, não a integração. Portanto, o Estado do Amazonas, nessa tentativa de contribuir com vossas excelências, entende que a tradicionalidade da ocupação indígena não está numa relação de tempo linear e lugar, não está, mas está na necessidade de materialização física das suas práticas culturais, que são construídas e reconstruídas cotidianamente, sendo inconstitucional qualquer tentativa de torná-los congelados no passado. O marco temporal, excelências, engessará não apenas os povos indígenas, mas também as possibilidades de solução de conflitos territoriais. E é por essa razão que o Estado do Amazonas se coloca contrário a essa tese, baseado no acompanhamento de processos empíricos e na pesquisa científica que vem tratando e colocando na resolução de conflitos territoriais. Muito obrigado.